você veio aqui para quê hoje? Eu venho para glorificar a Deus, eu venho para a glória de Deus. Não é isso, irmãos? Pois é, só aqui. Para a glória de Deus, irmãos. Vou usar um termo do sambista, vou usar um termo do Bezerra da Silva. Glória de Deus, para glorificar a Deus, é na hora do sapé caiaiá, ou seja, na hora que o couro come no lombo. E agora, como é que eu faço? Como é que eu faço? É hora de glorificar a Deus. Não é uma colocação da minha cabeça, nem masoquismo, não gosto do sofrimento, não é isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus disse assim, orando, ele disse assim para Deus: glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. De que ele estava falando? Ele estava indo para o aniversário de Bela Vista do Paraíso, que tinha desfile à noite. Não, era a cruz, meus irmãos, era a cruz. Era a cruz. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Lá no emprego, lá no trabalho, quantos chefes maus, quantos empregos complicados, em casa, na hora da luta, da adversidade. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Por isso eu quero perguntar a você, como é que você vê Deus na hora da sua adversidade? Eu entreguei meu dízimo, Senhor. Sou dizimista fiel, eu ajudo a sustentar o trabalho, não só aqui na nossa cidade, mas missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais. Senhor, como é que chega um negócio desse na minha porta? Já te passou isso pela cabeça? Se não passou, eu vou esconder aqui de vergonha. Irmãos, a nossa paixão pelo Evangelho é um negócio, às vezes, até exorbitante. Eu tenho ainda o e-mail da minha filha e ela colocou, pai, estou muito triste com você. Era dia dos pais. Às vezes eu fico ali naquele banquinho lá de fora, esperando chegar o meu pai. Daqui a pouco vem de lá o pastor. Eu não queria o pastor, eu queria o meu pai. E agora? Como é que eu faço? Deus, como é que eu faço? Eu amo a minha filha. Você percebe isso? Essa colocação não é para exaltar a minha pessoa, para você puxar de dentro do seu coração algumas questões que trazem interrogações quase que sem respostas. Como eu vejo Deus nas minhas adversidades? Eu sou um servo do Senhor, eu sou salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Pai, eu não tenho vida fora de Ti, a minha vida pertence ao Senhor, eu não quero de volta, é sua. E agora? Como é que eu vejo? Como é que eu penso? Eu já ouvi, por exemplo, algumas coisas do seguinte sentido: eu não aceito, Senhor, essa. Como é que funciona isso? Eu continuo crendo ou dou um pé atrás com Deus? Eu sigo com a minha fé ou eu dou um... Como é que funciona? O texto de hoje, irmãos, é 2 Crônicas 32. Você trouxe a sua Bíblia, abra, se não trouxe, acesse aí a sua Bíblia, como você quiser, mas nós queremos pensar na Bíblia. Ezequias era filho do rei Acás, a sua mãe era Abia. Acás foi um dos piores reis do povo de Israel. Lembra aquela conversa antiga de família? Você puxou quem? Você puxou seu pai ou puxou sua mãe? Quando eu olho esse texto, eu fiquei essa semana com essa coisa na cabeça. Puxou quem? Puxou seu pai ou puxou sua mãe? Ezequias, filho de um dos piores reis de Israel. Acás fez tudo que o Senhor reprovava, tudo contrário à vontade do Senhor nosso Deus. Está aí no capítulo 28, meus irmãos, versos 1, 2, 3, o texto vai dizer isso.
Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal, a fim de adorar os Baalins. Esse era o pai do Ezequias. Ezequias começa a reinar com 25 anos. 25 anos, o seu pai faleceu, ele assumiu o lugar de seu pai. Muito obrigado, irmã. Ele assumiu o lugar de seu pai. Ezequias, ele assumiu: vou servir a Deus, serei um monarca com fidelidade aos princípios do Senhor. Capítulo 29, verso 2, o texto vai dizer exatamente assim: Zacarias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ele resolveu, ele decidiu servir ao Senhor com integridade. Meus irmãos, às vezes a gente passa algumas questões difíceis, complicadíssimas, às vezes no nosso meio, no nosso contexto, no contexto da nossa família cristã. E nós ficamos chateados com Deus, aborrecidos com Deus. Ezequias fez muita coisa boa. Nesse capítulo 29, por exemplo, ele reabriu o templo. Estava fechado, o pai dele fechou. Ele reabriu as portas do templo. Ele consertou, ele acertou tudo lá, convocou os sacerdotes de volta, que nem sacerdote tinha, para cultuar. Ele os reuniu na praça. Ele orientou os levitas, disse: consagrem-se agora, e consagre o templo do Senhor. Que rei espetacular, que exemplo maravilhoso. Ele disse assim: retire do templo tudo que for impuro. Qualidade do culto. Ezequias queria qualidade no culto ao Senhor nosso Deus. Olha o nosso texto de hoje, 2 Crônicas 32, olha o verso 1, nós vamos ler até o 5. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. Eles concordaram. Assim juntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes, o riacho que atravessa a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro. Reforçou o Milo, o aterro. Reforçou o aterro na cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Senaqueribe era o rei da Assíria. Olha só que interessante. O Senaqueribe era filho de Assur. Assur, neto de Noé. Conseguiu alcançar? Deus tinha uma aliança com Noé. O neto
O bisneto dele está aqui fazendo guerra contra o povo de Deus. Isso chama minha atenção para o cuidado com você e com a sua família. Eu preciso amar você. Meus irmãos, no nosso contexto tem gente difícil de ser amada. Eu não sei se por aqui tem, lá no nosso região tinha umas moitas de arranha-gato. Era um arbusto que dava assim muito grande, cheio de espinho. Você não tinha como chegar por baixo, você não tinha como chegar do lado, você não tinha como chegar por cima. Algumas pessoas parecem moita de arranha-gato, você não tem como chegar. Eu gosto de abraçar, que maravilha, se eu puder te dar um abraço, gosto de abraçar. E eu preciso amar a sua família, porque nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos da mesma linhagem, nós somos do mesmo povo. O Senaqueribe, ele era descendente de Assur. Ele era bisneto de um homem que marcou a história do povo de Deus, Noé. Só que os assírios era gente violenta de um exército poderoso, gente má. Eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Ele vem para cima do povo de Deus. Diz o texto que ele estava ainda em Judá, ou seja, a região de Judá. Ele alcançou a região de Judá, possivelmente em Laquis, a 40 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. A notícia chegou lá, no rei Ezequias. Olha o verso 1. Quero repetir o verso 1 com você. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade. Olha esse texto, olha essa expressão. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Assíria, invadiu Judá. Não chegou onde estava Ezequias, invadiu as cercanias ou a região. Nós estamos aqui na região norte do Paraná. Ele entrou na região norte e nós estamos aqui no Jerusalém. Ele não chegou aqui, ele invadiu a região com a intenção de sitiar e tomar as cidades, conquistar as cidades fortificadas. Ezequias viveu com retidão. Ele viveu com retidão. Ele destruiu a idolatria. O Ezequias quebrou a serpente de bronze que Moisés fez lá no deserto. Era objeto da adoração. Ele quebrou a serpente de bronze. Ezequias fez armazéns para guardar o sustento do povo. Quando ele fala nas águas aqui, ele fez um duto, como que cavou na pedra e trazendo água para Jerusalém. A água ficava abaixo da cidade, que era alta. Ezequias, construiu uma cisterna para trazer água boa, água potável, água da melhor qualidade para o povo de Deus. Ele era uma bênção. Depois de tudo que ele fez, com tanta fidelidade, acabou com a idolatria, destruiu a serpente, depois de tudo, vem o ataque do rei da Síria. Como que você vê Deus nas suas circunstâncias mais carrancudas? Como que você vê Deus nas suas circunstâncias mais carrancudas? Existe um senhor lá na minha cidade. Quando eu vim em 2022, dezembro de 22, eu já disse isso aqui, eu não tinha recurso para chegar aqui. Eu estava no aeroporto de São Paulo com R$30 no bolso. Por volta de meio-dia,
nego da roça, barriga grande, com fome. Esse moço me liga e disse: você está indo, meu pastor, você está indo aonde? Eu falei: estou indo no Paraná, rapaz, estou indo lá em Londrina. Ele falou: saí de Londrina hoje cedo. Eu disse: isso aqui, pô. Esse moço, ele é parceiro nessa obra. Esse moço põe do seu recurso no meu ministério aqui no Paraná. Essa semana nasceu Benjamin, filho desse moço. Falei com ele agora há pouco, sentado ali. 40 dias de UTI para o Benjamin. A esposa teve alta. Benjamin está lá. Como você vê Deus nas suas adversidades mais carrancudas? Como você vê? Vamos adorá-lo? É para a glória do seu nome esse infortúnio? É para exaltá-lo? Como que você vê? Como que você pensa? Como você raciocina? Eu estou dizendo isso para você pensar comigo. Às vezes não raciocinamos, não pensamos. Não pensamos. Eu quero te lembrar Apocalipse capítulo 2, verso 10. Quero te lembrar esse texto. Texto maravilhoso. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O texto vai dizer exatamente assim: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Era um tempo complicado. O imperador romano era Domiciano. Os crentes eram levados como espetáculo, fogueiras vivas, eram colocados em anfiteatros, feras bravias, eram colocados para verdugos com espada decepá-los como espetáculo vivo. Olha a palavra do Senhor: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha essa expressão agora: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A primeira vez que eu ouvi esse texto e li esse texto, era um quadrozinho pequeno que tinha por cima de um espelho do meu avô fazer a sua barba. E estava ali, em cima daquele espelho: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu ficava pensando: meu avô é um desses, fiel até ficar velhinho. Não é isso que está dizendo, não é isso que o texto está dizendo. Ser fiel, se possível, pague com a vida. Ser fiel, se possível, morra para a glória de Deus. O texto está dizendo isso, irmãos. O texto está dizendo isso. Nesse tempo, irmãos, do Apocalipse, 2 senhoras foram presas. Uma estava grávida. Felicidade e Perpétua. Eu não lembro qual das duas estava grávida. Qual era o medo delas? O medo delas era serem liberadas e não servirem para morrer em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Irmãos, eles foram matando crentes, matando, até que chega um imperador. Ele diz: para de matar crente, para de matar cristão, porque o sangue deles é semente. Ou seja, é na dificuldade, irmãos, que as pessoas vão de olhar para você, vão de olhar para mim, vão de perceber a boa mão de Deus. Como é que pode? Sofre, está na adversidade, o sapé caiaiá no lombo, ele está firme.
vamos nós louvar a Deus, vamos, exaltado seja nosso Deus e Pai, e a coisa não está boa para o lado dele. Ezequias traz para mim esse ensinamento. Primeira coisa que eu aprendo com Ezequias, irmãos, é exatamente isso que nós estamos falando, estamos pensando. Eu quero honrar a Deus. Eu quero honrar a Deus. Eu quero honrar a Deus. Que hora? Quando? Quando que eu quero honrar a Deus? Eu quero honrar a Deus em todo tempo. Em todo tempo. Haja o que houver, eu quero honrar a Deus. Eu quero honrar a Deus. Eu quero honrar a Deus. Diz o texto que depois que Ezequias fez tudo, com muita fidelidade, o couro comeu no lombo dele. Aí vem Senaqueribe, esse homem mau, esse homem que não respeitava nada nem ninguém, vem rasgando tudo. Ezequias permaneceu firme. Lembra lá de Hebreus, dizendo sobre os heróis da fé? Quando fala de Moisés, fala que Moisés permaneceu firme. Você lembra desse texto? Olhando para o invisível, vendo que não se via. A nossa fé, a fé que te mostra, a fé que te faz ver, não é fé. Corrija a sua trajetória. Corrija. Lá em Hebreus 11, verso 1. A fé que te mostra, a fé que te faz ver, não é fé, queridos. Ezequias permaneceu firme, como que vendo o invisível. Depois de fazer tudo com fidelidade, ele continuou fazendo com fidelidade. Depois, ele continuou. Meu Deus, eu não aceito essa situação. Meu Deus, eu não aceito essa enfermidade. Meu Deus, eu não aceito meu desemprego. Meu Deus. Quem é o servo? Quem é o servo? Ele é soberano. 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 Ezequias entendia bem isso. Ele é soberano. Eu aprendo com Ezequias. Primeiro, eu quero honrar a Deus. Aprendo depois com Ezequias. Estou comprometido com o meu chamado. O Senhor te chamou. O Senhor te escolheu. Ou você pensa que por sua esperteza escolheu o Senhor? Não. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Fomos escolhidos. Somos escolhidos. Precisamos estar comprometidos com o nosso chamado. Ezequias estava comprometido com o seu chamado. Olha que coisa maravilhosa. Verso de número 3 de 2 Crônicas 32. No verso 3, Ezequias, ele consultou os seus oficiais, comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Irmãos, acham esse negócio espetacular. Ele era o rei. Ele era o monarca. Mas a última palavra não era dele. Ele era o rei, ele era o monarca, mas não era um ditador. Ele estava à frente, mas não ditava as ordens. Irmãos, uma coisa que precisamos colocar no nosso coração, de uma vez para sempre: a missão é de Deus. Nossa é a submissão. Ezequias chama os seus pares, chama a sua diretoria estatutária, chama os seus diáconos, chama a sua liderança, chama o seu povo para conversar, um assunto óbvio. Claro,
Mas eu fico pensando como se sentiram honrados aqueles homens de ver o rei. Vem para cá, eu preciso tomar uma ideia com vocês. Nós vamos fechar as águas lá da fonte, lá de fora da cidade. O verso 4, assim juntaram muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessa a região. Eles diziam, por quê? Deixar que o rei da Síria venha e ache nossa fonte de água. Ou seja, a nossa proteção não depende de um indivíduo. A nossa proteção depende de como funcionamos como corpo. Somos corpo e assim bem ajustados. Nós cantamos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós cantamos. Precisamos crer no que cantamos e cantar o que cremos, meus irmãos. Ezequias, ele estava comprometido com o seu chamado, apesar de ser um monarca, apesar de pesar sobre os seus ombros a liderança e a direção do povo. Ele chama o povo para o trono, chama o povo para reinar junto, chama o povo para uma participação ativa. Aprendo, em terceiro lugar, aprendo com Ezequias o encorajamento real. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com bajulação, lisonja. Talvez fique melhor lisonja do que bajulação, mas uma vida. Lisonja. Ezequias não. Ezequias, no verso 7, verso 8, ele faz algo assim estupendo, maravilhoso. Verso 7, verso de número 8, ele tem cuidado, irmãos, da sua liderança e tem cuidado dos seus liderados. Maravilha, irmãos, maravilha. Verso 7, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria e o seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder da carne, o poder humano, o poder do braço, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para travar nossas batalhas. Amém, queridos? Eu preciso encorajar o meu povo, você precisa encorajar o seu irmão, nós precisamos nos encorajar uns aos outros. A dificuldade, pastor, eu perdi meu emprego. Eu não sei, mas a minha cabeça vai da seguinte maneira: vai ter naturalmente 7 meses de seguro-desemprego, e depois? Desculpa, irmãos. Depois entro eu. Eu preciso encorajar esse irmão. Perceba, irmãos, como é que é interessante esta palavra de Ezequias. Sejam fortes, sejam corajosos. Não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Assíria e o seu enorme exército. A coisa era feia, irmãos. A coisa era terrível. Mas não desanime, nem tenham medo. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Outra coisa que eu preciso notar nesse texto: de onde vinha essa palavra? Vinha de um irmão que volta e meia ia à igreja. Vinha de um irmão que volta e meia ia no culto de oração. Vinha de um irmão que não participava do PG. Irmãos, não é crítica não, eu estou analisando o nosso contexto, o meu contexto, o seu contexto. De quem vem essa orientação? Vem de quem é experimentado pelo poder de Deus. Vem de quem está ali sustentado pelo poder do Espírito Santo. Vem de quem fez tudo com fidelidade e agora experimenta uma adversidade atroz. Poder para falar, poder para aconselhar,
poder para mostrar aquilo que naturalmente o Senhor fez. Em 92, na Cruzada Internacional em Santiago do Chile, o que nós mais cantávamos lá era aquela canção antiguíssima, só que cantávamos em ritmo de samba, que ele juntava os chilenos em volta. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou é daqui para lá, não é de lá para cá. Ezequias está encorajando porque ele está encorajado. Ezequias está colocando o povo para não temer porque ele é destemido. Ezequias está chamando o povo para confiar em Deus, porque é a sua única esperança. Sua única esperança. E ele estava ali diante do Senhor nosso Deus, crendo que o Senhor era suficiente para exterminar com aquela adversidade, com aqueles adversários. Irmãos, às vezes nós temos esse conhecimento teórico, mas na prática temos medo do diabo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, disse Ezequias. Nem desanime. Vamos para cima. Vamos para cima. Lembra que eu disse aqui, acho que segunda vez que preguei, se ele rapar o pé e virar o chifre para o nosso lado, nós vamos para cima. Vamos para cima. Porque o Senhor é conosco. Amém, queridos? Você lembra o que é que significa Emanuel? Significa ou é a prática da verdade absoluta? É Deus conosco. É Deus conosco. Deixa eu dizer uma coisa, não é crítica também não, é só para você entender. Eu digo assim, Espírito Santo, fique à vontade aqui. Não, eu não digo isso. Eu trago ele de casa, ele vem comigo. Ele mora em mim. Ele está à vontade para entrar comigo onde quer que eu for. Ele vem comigo. Ele percebe, irmãos? Ezequias, irmãos, a convicção de Ezequias. Deus está conosco. 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 Se Deus é por nós, vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos irmãos? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de todas as ameaças de Senaqueribe e o seu exército poderoso, Ezequias ficou firme. Fica firme aí, meu irmão. Fica firme. Minha irmã, fica firme aí. Fique firme. Fique firme. Não arreda, não. Não arreda. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Olha o verso 20 e verso 21. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes oficiais no acampamento do rei da Assíria, de forma que este retirou, envergonhado, para sua terra. Sabe quem matou Senaqueribe? O verso de número 22, o 21, está dizendo aí. Os filhos dele. Os filhos dele. Então, não tenha medo. Vamos para cima. Vamos para cima. Terça-feira, nós temos um encontro de oração. Mas eu estou assim, me deslocado com essa terça-feira e com essa quinta-feira. É um ambiente que eu amo, eu preciso estar. Oração. Quinta-feira, esses grupos, a minha esperança é de poder participar de cada grupo, ou então, quem sabe, de 2 grupos na quinta-feira, abertura de um e fechamento de outro. Quero orar com os grupos, eu quero estar junto, irmãos. Eu quero participar.
Eu quero participar, porque veremos o inimigo combatido pelo poder de Deus. Eu quero terminar, irmãos, pensando numa palavra muito usada agora recentemente, agora deu até uma parada: resiliência. A minha fé precisa ser resiliente. A minha fé. Eu preciso me manter firme diante de Deus, ou me recompor, me recuperar na adversidade, na luta, na dificuldade, crendo no poder do Senhor dos exércitos. Amém? Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe poderosamente. No próximo domingo vamos voltar às 19 horas, depois vamos conversar sobre o horário de verão, vamos conversar. Irmãos, essa flexibilidade eu amo, porque tudo que queremos é estar juntos, tudo que queremos é cultuar o nome do Senhor, nosso Deus, em família. Pai de amor, de infinita bondade, Deus bendito, tem hora que a nossa fé, nosso Deus, precisa de socorro. Nós estamos crendo no Senhor, nós não afugentamos, corremos da presença do Senhor, mas nós bem entendemos, Deus bendito, que há momentos difíceis para vencermos, mas tudo que queremos, Pai bendito, é cultuar o Teu nome lá na dificuldade, lá na adversidade. Quando tudo estiver contra nós, nós estamos certos e seguros de que o Senhor peleja por nós. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus conosco. O Senhor é aquele que está bem presente em tempos de angústia. Muito obrigado pelo poder do seu Espírito. Muito obrigado, Deus bendito, por esta hora de culto. Receba o culto de cada coração, o louvor, a adoração. E quando lá, Deus, estivermos nessas dificuldades mencionadas, vividas por Ezequias, que a glória do Senhor se faça ver em nós, que o poder do Senhor se manifeste em nós para a exaltação do seu nome. Fica conosco, nós te suplicamos, dá-nos a tua mão em nome de Jesus. Amém.